Afinal, Abby tava certa em fazer o que ela fez com o Joel? Valia a pena ter feito aquilo? Foi uma atitude correta? Ela tá mais certa nessa história do que o Joel? Ou na verdade o contrário? Joel tava certo em fazer o que ele fez no hospital como pai? E ele é na verdade o mais certo em toda essa situação polêmica de The Last of Us? Qual é o lado mais certo? Ou não existe um lado? Mas de qualquer forma, qual dos dois seria menos vilão nessa história? Vamos analisar, vamos fazer esse comparativo aqui nesse vídeo. Você quer saber? Cola aqui. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô bem demais, eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje eu tô de volta aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre The Last of Us, segunda temporada, pra gente falar sobre a série em geral, porque aconteceu o evento, o momento esperado, né, alerta de spoiler do episódio 2, é possível que você vai cair aqui nesse vídeo, um título desse, e não vai entender que não tem spoiler, pra você que não entendeu, ficou alerta, ficou, então vambora. A partir da tragédia que aconteceu no episódio 2, vamos fazer esse comparativo, mas antes, deixa o like nesse vídeo, ajuda muito na divulgação, e não deixe de se inscrever no canal, porque já vão ter mais imagens novas do episódio 3, mais detalhes pra gente analisar, cobertura completa aqui no canal, você não pode perder. E é o seguinte, o evento que tornou o jogo 2 de The Last of Us mais polêmico de todos, que também vai tornar a temporada 2 da série mais polêmica de todas, aconteceu, e é a morte do Joel. Evento esse que lá no jogo faz um monte de gente nem querer continuar jogando, logo no início, assim, eu acho que a única parte do jogo que fez mais pessoas largarem o jogo e não darem conta de continuar, mais do que isso da morte do Joel, foi a parte que você assume a perspectiva da Abby, que o jogo te obriga a ter que entender o lado dela, que é um trabalho que o jogo faz muito bem e torna tudo muito equilibrado, porque o objetivo do jogo é mostrar que não tem herói nem vilão. Isso aqui já é um ponto de se destacar nesse início, apesar de ser um vídeo de comparativo, não tem herói nem vilão nessa história, tá? É um mundo apocalíptico, o objetivo de The Last of Us é mostrar isso. Cada um é o herói da sua história, cada um é o vilão da sua história, cada um lida com a dor e com a perda do jeito que quer, são as consequências desse mundo bagunçado aí. Mas é óbvio que só uma explicação básica como essa não adianta, não vai fazer com que as pessoas parem de comparar ou qualquer outra coisa. Então a gente tem que fazer o comparativo, porque dá pra tentar identificar dos dois. Você pode considerar os dois vilões e os dois heróis ao mesmo tempo. Quem dos dois é menos vilão ou mais vilão dessa história? Comparando a gravidade das situações. E pra isso vamos dividir esse vídeo em 3 partes. Primeiro, jornada do Joel, contando os pontos positivos e negativos da jornada dele, as coisas certas e erradas que ele fez. Segundo, jornada da Abby, as mesmas coisas, as certas e as erradas. E terceiro ponto, a análise final, ressaltando quem foi o menos pior nessa situação, se é que dá pra escolher. Mas vamos prosseguir aqui. Vamos começar pelo Joel, relembrando a história básica e o plano de fundo básico sobre ele, porque isso tem a ver com traumas também e laços familiares. Joel era um cara que vivia antes do início do apocalipse e que perdeu tudo no primeiro dia da infecção, e o tudo dele principalmente se refere à sua filha Sarah, que foi morta por um soldado, e isso transforma completamente a vida de Joel e como ele passa a ver as coisas ali. Ele literalmente passa a viver sem laços, apenas sobrevivendo, até que aparece o laço com Ellie. E aí a gente entra nas partes sobre erros e acertos, começando sobre os acertos do Joel. Primeiro acerto do Joel, proteger Ellie como uma filha, mesmo depois de vários anos de trauma e negação emocional. Ele dá uma chance pra essa nova etapa, conseguindo fazer com que uma garotinha promissora tivesse mais tempo de vida. Ele passa a ser o guardião dela nessa jornada no apocalipse, principalmente ali na primeira temporada. Esse foi um grande acerto dele, diria que aqui o Joel meio que dá sua primeira volta por cima depois desse apocalipse e meio que dá chance pra essa vida ali ao lado dele, que é a Ellie, que de início era só uma carga. Mas é aí que a gente vai pra grande polêmica do final da primeira temporada, que tem um acerto ali, querendo você ou não. Tem erro também, mas tem um acerto. O segundo acerto do Joel é salvar a vida dela dos vagalumes que iriam sacrificar ela, sem o consentimento de ninguém. Salvar uma vida, isso é um acerto, inclusive uma vida que ele já considera como filha nesse ponto da história, que substituiu a figura de filha que ele tinha da Sarah. Ele dá a volta por cima, que é o primeiro acerto, proteger a ela em toda essa jornada, e por fim o segundo acerto é ele proteger ela definitivamente aqui e definir ela como uma filha. A atitude dele é um pai defendendo uma filha. Eu acho muito difícil encontrar um pai que numa situação dessa não iria querer salvar a vida da filha. Então assim, aqui tem um acerto sim, como pai. Então assim, dá pra dizer que o Joel, até esse ponto da história dele, ele tem 2 acertos muito fortes no currículo. Ele, tipo, envolvendo toda essa polêmica dela, ele tem 2 acertos. Mas aí vamos pros erros. Primeiro, o erro do Joel, apesar de
ser um acerto como o pai salvar a Ellie. Pra isso, ele elimina diversos vagalumes de forma extremamente fria. No segundo episódio dessa segunda temporada, a gente conheceu o número exato, foram 18 soldados, e vários deles naquele episódio, deu pra ver que ele eliminou por simples esporte, pela simples frieza, sabe? Pela simples raiva, tá? Pode ter a justificativa de que ele eliminou o máximo possível pra que não fossem atrás dele. Realmente, de certa forma, ele acabou com a iniciativa do grupo. A Abby revela no episódio que depois disso aqui acabou. Então não teria muito como eles irem atrás dele, mas no final das contas não deu certo, porque foram atrás dele ainda. Então assim, o primeiro erro dele é matar várias pessoas que tinham uma vida, uma história, vários de forma fria, vários que dava pra poupar nessa ação aí sozinho. E nessa situação a gente já dá pra adicionar mais 2 erros do Joel, tá? Não só matar os vagalumes de forma fria e tirar essas vidas, como também tirar a esperança da humanidade, eliminar até onde a gente sabe o único médico capaz de conseguir tentar uma cura no futuro. Sim, apesar do Joel acertar em proteger sua filha, que ele considera filha, que é a Ellie, ele erra em eliminar o único médico que poderia tentar algo no futuro. Tudo bem, o médico apontou o bisturi, ameaçou ele, né, ia ficar na frente do cara. A cena traz como se não tivesse outra opção, mas o Joel eliminar o cara friamente é um erro. Um erro de um lado não justifica o erro do outro. Tudo bem, tem um ponto da história que, inclusive, o primeiro episódio da segunda temporada de The Last of Us ressaltou igual no jogo, que não era certo que a Ellie seria uma cura. Tinha até vagalumes que estavam na dúvida ali. Seria um tiro no escuro, né? Poderia ser que nem desse certo e seria um sacrifício à toa, mas era a única esperança, possibilidade, a única possibilidade. Agora não tem nem possibilidade mais. Então esta atitude do Joel seria o grande segundo erro dele, que disso a gente parte pro terceiro, como se não bastasse. Ele poderia ter ficado 2-2, 2 acertos e 2 erros iguais, né? Mas é aqui que ele pisa na bola, quando ele mente pra Ellie. Exatamente. O terceiro grande erro de Joel é quando Ellie quer saber a verdade sobre o que aconteceu no hospital, ele inventa uma história descarada e depois ainda jura que falou a verdade, e guarda isso por vários anos. Inclusive, dentro desse erro tá a injustiça, né, dele tirar a possibilidade dela de escolher se queria ser objeto de teste pra tentar salvar a humanidade ou não. Então esse seria o terceiro erro do Joel, nessa lista que dá pra gente somar 2 acertos e 3 erros dos principais. Óbvio que vão ter uns casos isolados, ele salvar um sobrevivente, salvar um outro, mas o que a gente tá falando é da comparação do Joel e da Abby. Então a gente tá falando das situações que implicam nessas duas comparações. O placar pro Joel fica esse. Agora a gente vai pra Abby. Abby é apresentada como filha do Dr. Anderson, um médico cirurgião dos vagalumes que poderia ter esperança pra cura e tudo mais, mas que até antes da morte dele ela não tinha tanta relevância. A gente não sabe tanto, não vê tanto da história da Abby antes disso, né? A gente só vê a partir dos 19 anos de idade, que inclusive a própria Abby revelou no episódio 2 agora que ela tinha 19 anos de idade nessa época. O drama dela é ela encontrar o pai morto por Joel e isso muda completamente a vida dela. Você consegue ver os paralelos similares? O início da introdução do Joel é o Joel tem a morte da sua filha no início do apocalipse, isso muda completamente a vida dele. A Abby encontra o pai morto e isso muda completamente a vida dela. Todo mundo tem um lado de alguém que foi ferido ali e carrega isso. Mas aí vamos seguir pra parte de erros e acertos da Abby, começando pelos acertos. Ela é um pouco mais difícil porque a gente conhece, como eu disse, só a partir dos 19 anos e os pontos que envolvem toda essa história mais recente aí, mas dá pra gente apontar aqui os acertos. O primeiro deles seria dar a volta por cima, se fortalecer fisicamente e principalmente mentalmente na série. No jogo é mais fisicamente, né? Mas de qualquer forma, dá a volta por cima. Olha outro paralelo aí, né? Na parte do Joe eu comentei também, o primeiro acerto dele é ele dar a volta por cima, né? Só que o Joe ficou mais tempo amargurado ainda. O maluco ficou mais de uma década, né? Amargurado, sem contato com ninguém, só depois foi dar uma chance quando ele tem um contato com a Ellie. E a Abby, apesar de ser num curto período de tempo, é a mesma coisa, né? Ela precisou dar a volta por cima em algum momento. O primeiro acerto dela, e até com base nas informações que a gente tem nesse episódio, juntado com o que tem no jogo, é ela conseguir se livrar de tudo isso. Porque quando tem um impacto desse, a vida da pessoa para. Ela conseguiu seguir em frente. Hoje em dia, na história da série, ela é uma militar. Ela tá mais madura, principalmente. E a força física aumentou um pouquinho, né? Mas não vai ser igual ao jogo. Mas com certeza ela evoluiu nessa força física aqui também. Então o primeiro acerto é dar a volta por cima, que nos leva ao segundo acerto da Abby, que é o que vai ser explorado mais ao longo da temporada, mas que como já foi dada a brecha no episódio 2, a gente pode aproveitar os conceitos do jogo que vão ser parecidos aqui. Abby entra pra esse grupo, que é a WLF, pra lutar por um conceito de justiça em meio a esse mundo caótico, né? Que é o grupo paramilitar lá de Seattle, que não é algo extremamente correto nem nada. Como eu disse aqui, a gente não tá julgando vilões e heróis, mas é um grupo organizado que tem o lado bom dele, pelo menos. No jogo mesmo, principalmente na segunda metade, a gente vê que os caras têm uma comunidade gigantesca no estádio que mantém diversas coisas ali pra suprimento
acontecimentos, diversas vidas, diversas famílias, crianças, animais, criando uma nova sociedade, mesmo que nada tão imenso quanto Jackson, por exemplo, mas tentando trazer o mundo de volta de alguma forma, por mais que o líder passe a linha de certas formas, não tenha tanto exemplo, mas aqui tem um ponto positivo, pelo menos. Então, o segundo acerto da Abby foi, além de dar a volta por cima, encontrar um grupo para se estabilizar e buscar justiça e evolução nesse mundo. Mas aí vamos aos erros da Abby, né, a parte ruim, porque a gente já começa com o que aconteceu nesse segundo episódio. Abby mata Joel de uma forma brutal, fria, sem possibilidade de defesa, sem possibilidade de redenção, sem julgamento nenhum. Inclusive ela mente algo pro Joel aqui no meio da cena. Ela fala que matou o pai dela sem defesa nem nada. O pai dela tava apontando um bisturi pro Joel. E ela mesma admite que ela vai ser injusta nesse negócio aqui. Simplesmente porque ela tá movida pela vingança. Ela fala que eles não destroem, não eliminam pessoas que não têm possibilidade de se defender, mas aqui ela vai abrir uma exceção. Isso por conta de quê? Puramente pelo princípio de vingança dela. E é aí que tá o erro. A vingança da Abby, e lá no próprio jogo, e na série também isso deve acontecer, mais pra frente ela vai perceber que isso foi tudo errado. A vingança é principalmente motivada pelo fato de achar que ao eliminar o Joel, ao fazer o Joel sofrer muito, ela vai conseguir de alguma forma reparar a dor que ela teve ao perder o próprio pai, sendo que depois ela descobre que não vai reparar dor nenhuma. Um dos males de pessoas que praticam vingança é achar que isso vai te confortar pelo erro que alguém cometeu com você anteriormente, sendo que não vai. Já dizia o Sr. Madruga, né, em tom de zoeira aí, mas isso é bem real. Ela pode ter o lado, você pode entender o lado dela e tudo mais, do pai, que ela perdeu friamente, mas ela comete uma atitude extremamente fria, pesada, terrível, que até os próprios companheiros ficam assustados com ela por pura e simples vingança. E você consegue entender que esse mesmo elemento aqui não é acompanhado de um elemento bom. A atitude do Joel na primeira temporada, apesar de ter um monte de coisa ruim, matar um monte de vagalume, matar o cirurgião, mentir pra Ellie, ainda tem um elemento bom, que ele salvou uma vida, salvou a vida da filha que ele considera como filha. Aqui ela matar o Joel não tem nada de benefício, não tem nada de bom, só tem o ponto negativo nessa cena. E sim, esse é o primeiro erro, o primeiro ponto ruim. E ainda nessa situação dela matar o Joel, tem o segundo grande erro dela. Abby colocou o grupo em risco. Sim, ela coloca as pessoas que estão ao lado dela em risco numa situação em que eles estariam completamente em desvantagem. Poderiam se lascar tanto para patrulhas de Jackson que não pudessem ter piedade de alguma forma, como também para infectados. A horda mesmo poderia ser atraída para casa onde eles estão, sem eles perceberem, eles iam morrer sozinhos ali. Isso seria culpa da Abby, que nos leva ao terceiro ponto. Ela está completamente motivada só por vingança. Atitude gigantesca e severa motivada por vingança. Quebra de código moral, mata o Joel sem defesa e coloca pessoas em risco por vingança. Exatamente. Trata a vingança como objetivo acima de tudo. O cerne da vida dela, esse é o grande erro, o cerne da vida dela é vingança. Não existe um outro objetivo pra ela, nenhum outro mais. De novo, tá, eu não estou na pele da pessoa que perdeu o pai daquele jeito e tal. Mas, de novo, um erro não justifica o outro. Então sim, a Abby tem os seus acertos e também tem os seus erros. E assim, eu falei que eu ia dividir em 3 partes, Joel, Abby, e agora vamos pra parte 3, que é o veredito, a conclusão. No final das contas, quem que tá certo? Ou quem que tá menos errado em toda essa situação, se é que dá pra dizer isso? Quem que é o menos vilão em tudo isso? A verdade dura e simples é que ninguém tá certo ou errado, ninguém é herói ou vilão, é aquele básico. E vale você prestar atenção que a gente citou aqui 2 acertos do Joel e 3 grandes erros. 2 acertos da Abby e 3 grandes erros. Os 2 têm mais erros do que acertos em toda essa situação. Mas ainda assim, não dá pra dizer que são heróis ou vilões. Por isso, a resposta pra isso, se for pra escolher um lado, vai caber interpretação de cada um de acordo com o que foi transmitido pra você. O objetivo do jogo e o objetivo da série não é que você escolha um lado, mas como é inevitável que escolha, por conta disso, pra não ficar em cima do muro nesse vídeo e não ter uma resposta, eu vou trazer a minha opinião pessoal única, que tem a ver comigo, assim. Apesar de entender tudo isso aqui, ter visto a história dos 2 jogos mais de uma vez, ter jogado também, experienciado inclusive de forma recente, estar vendo a série, o meu lado de escolha, como se fosse um time mesmo, é o lado de Joel. Não considero ele um herói, nem nada do tipo, mas dos erros que ele cometeu, eu considero o erro dele menos pior e menos agravante do que o da Abby. João Vitor, mas você considera um cara que matou um monte de gente, tirou a esperança da humanidade, menos pior do que a Abby, que só matou uma pessoa? Sim, porque primeiro a questão da humanidade ser salva e tudo mais não
não era certeza alguma que seria salva. Segundo, que ele matar os vários vagalumes tá completamente errado, é uma das falhas dele, não tô pra passar pano pra Joel, mas ele toma uma série de atitudes erradas no hospital, tendo pelo menos uma atitude boa, que era o objetivo dele. A Abby toma uma série de atitudes erradas aqui também, que podem ser menos graves que a do Joel, mas ela não toma essas atitudes erradas aqui acompanhado de algo bom, não tem nada de bom acompanhado, são só as atitudes erradas por erradas mesmo, a vingança pela vingança. Então pra mim, minha opinião, eu fico pendido mais pro time do Joel, bem clubismo mesmo, sabe? Assim, por isso é algo bem pessoal, individual. Você prefere a Abby, você prefere, você entende mais do outro lado, você tem uma opinião diferente, vai ser super normal isso acontecer e tá de boa, respeito. Até porque o ponto principal desse vídeo é que não tem certo ou errado, por isso que eu joguei pra minha opinião, pra não sair desse vídeo sem um lado, né, trazendo o meu, mas não significa que esse é o lado certo. Comenta aí qual que é a sua opinião, o que você acha sobre isso, seja respeitoso com o coleguinha aí também. Não deixe de se inscrever no canal pra você não perder nada da cobertura de The Last of Us aqui. Vai ter muito mais vídeo, muito mais coisa, filho. Agora, uma sequência de coisa que vai acontecer, parece que tem mais coisa prometendo ainda na temporada. Vou fazer o vídeo porque foi dito aí que parece que tem um evento mais pesado do que a morte do Joel. Eu não sei como isso poderia ser, mas vou fazer o vídeo explicando. Então se inscreva, deixa o like, ajuda muito na divulgação. Já já eu tô de volta. No mais, é isso aí. Um abraço. Fui!